Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu vou falar nesse vídeo sobre revisão de texto. Pessoal, eu sou revisor de texto desde 2006, eu tenho formação na área, né? E acho importante falar sobre isso no meu canal, porque é o que eu sei de fazer, é o que eu sei fazer de melhor, acredito. Primeiramente, muito diferente do que as pessoas pensam, revisão de texto não se resume a simplesmente uma pessoa que corrige erros ortográficos, né? O problema sobre a definição, eu acho que está relacionado principalmente à formação. Muita gente aí, tem muitos sites na internet falando sobre essas questões, e alguns bem posicionados, inclusive no Google, e eles dizem que qualquer um pode ser revisor de texto. E isso não é verdade, né? É preciso que as pessoas tenham um pouco de noção sobre as coisas, né? A gente precisa de formação para exercer uma profissão, né? E ainda mais uma profissão que exige tanta carga de conhecimento e conhecimento sobre a língua. Na verdade, essa confusão é mais uma banalização no Brasil sobre língua portuguesa, né? Então, para exercer a profissão é preciso, no mínimo, de uma graduação, principalmente para o caso de revisão de textos científicos, de textos acadêmicos. Como que uma pessoa que nunca redigiu um TCC, ou um artigo, ou uma tese de doutorado, ou uma dissertação de mestrado, pode trazer alguma contribuição para o texto de uma pessoa que redigiu esse gênero, que está escrevendo esse gênero, né? Não faz muito sentido. Então, eu sugiro que vocês desconfiem sobre aqueles que não têm formação, né? E é preciso de formação específica. Eu, por exemplo, me formei na área de letras, eu fiz especialização em revisão de texto, eu fiz um estágio de 1 ano e meio no Supremo Tribunal Federal, também na área de texto, e eu tenho mestrado na área de texto, e revisei nos últimos anos mais de 50 mil laudas. Então não é uma profissão, ao contrário de que muitos dizem por aí, né, qualquer um pode exercer sem, inclusive, graduação. Não, muito cuidado. E tem uma outra questão, por que eu defendo tanto a formação? Porque a ciência, o curso de letras, né, ele se assenta na linguística. A linguística é a ciência que estuda a língua, né? Então, o objeto de estudo da linguística é a língua, o texto, o discurso, né? Esses não são objetos de estudo de outras áreas. Pode haver um diálogo, obviamente, entre a linguística e essas outras áreas, mas o objeto de estudo da linguística é esse, não de outras áreas. Então não faz sentido as pessoas de outras áreas, por exemplo, do jornalismo, virem com esse discurso de que é objeto deles. Na verdade, há um ranço aí, né, de alguns anos atrás, de a profissão ser atribuída ao profissional do jornalismo, principalmente, né, em questão de publicações, né, de editoras, trabalho em editoras, e de um certo prestígio social desse curso e desprestígio na área de letras, né? Mas as coisas têm mudado. Na verdade, não tem muita legislação sobre isso, a profissão não é regulamentada, então por isso há tantos mal entendidos, mas eu inclusive trago esse vídeo para desmistificar essas questões, né? Para explicar de fato o que é, né? Eu acho importante a formação, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? A gente não se diz médico, né, se a gente não tem formação para atuar nessa área. Mas no caso do curso de letras, no caso do universo que envolve sala de aula, essas questões, isso é tão banalizado no Brasil que todo mundo se acha no direito de meter a colher, e não é assim. A gente tem que valorizar as pessoas que têm formação, as pessoas que se dedicaram, por exemplo, como eu, 20 anos da minha vida para isso, né? Muito diferente de uma pessoa que é de outra área e está fazendo isso, por exemplo, para ganhar um dinheiro extra, né? Então, cuidado. Outra questão, revisão de texto está muito além de verificar erros ortográficos. Na verdade, o que é erro, né, pessoal? Na verdade, esses maus entendidos sobre língua, né, eles se referem ao fato de as pessoas pensarem que o revisor, por exemplo, ele simplesmente vai corrigir erros ortográficos e gramaticais, né, e que essa seria a gramática normativa, a norma correta, no caso e o instrumento do revisor. E na verdade não, não é o único, porque a linguística, a ciência que estuda a língua, fala que existem várias normas e várias gramáticas, e é esse que é o problema
de uma pessoa que não seja formada em letras atuar como revisor, porque ela não terá conhecimento nenhum sobre essa questão. Então, existem várias normas na língua e várias gramáticas. E o tipo de texto, né, essas normas se adequam ao tipo de texto, ao tipo de contexto, ao tipo de gênero textual. Né? Por exemplo, imagine que eu tenha escrito um livro sobre o universo que represente o universo caipira. Eu não posso ali, naquela linguagem, alterar a redação para uma linguagem mais formal. Isso descaracterizaria o gênero textual. Então, e mesmo assim, em outros casos, por exemplo, textos que circulam na internet, textos de blog, eles são um pouco mais informais, eles têm essa linguagem da internet. Então não faz sentido o revisor, quando recebe material desse para revisar, modificar a linguagem ou buscar por normas relacionadas a uma linguagem muito formal que não cabe ali aquele gênero. Então esse tipo de questão, por exemplo, esse tipo de reflexão, na verdade, quem consegue fazer é uma pessoa que estudou linguística, né? É uma pessoa da área de letras, né? Então, cuidado com esse tipo de formulação, né? Revisão de texto não é apenas corrigir erros. E tem uma série de outras questões que eu poderia falar aqui durante muito tempo sobre língua, né? Para desmistificar essas questões na nossa sociedade. Isso vem da escola, isso vem de uma formação errada na escola, de um ensino ruim, né? E de professores de língua portuguesa, inclusive, que manutencionaram todo esse discurso e que contribuem para que a minha área, por exemplo, ela seja desvalorizada, ou que ela seja tomada por pessoas que não deveriam tratar sobre o assunto do meu universo, do meu ofício, né? Tem uma outra questão, acho importante falar sobre o que é revisão de texto. É importante deixar claro que o texto é um processo de construção, sempre inacabado. Então a gente não pode pensar, quando a gente fala sobre texto, num produto absoluto, né? Mesmo que muitos revisores vendam essa imagem de revisão de texto absoluta, que todos eles serão corrigidos, né? Na verdade, primeiramente é importante trazer a responsabilidade de quem escreve o texto, que é do autor, né, e de uma certa necessidade, de um certo cuidado, em um primeiro momento, na redação do texto. Acontece que muitas pessoas escrevem textos muito mal escritos e simplesmente enviam esses textos para revisão com prazo muito curto, né, geralmente de 1 dia, 2 dias, que não é suficiente para fazer um bom serviço, e eles esperam uma redenção do revisor, né, como se o revisor fosse um ser onisciente, onipresente, onipotente, né? Essa visão também sobre revisão de texto ela é equivocada. O texto é um processo de construção inacabado, então é preciso ter a maturidade de pensar o texto desse jeito. E eu também acho importante falar sobre segunda e terceira revisão de texto, que é um consenso da minha área. Eu, pelo menos, todos os contratos que eu assino com empresas incluem segunda e terceira revisão. É por isso que um livro, por exemplo, uma publicação, ela tem mais de uma edição, né? Porque o texto ele não é absoluto em nenhum momento da construção dele, nem na publicação, né? Então, e também tem algumas questões, por exemplo, imagine um livro escrito há 10 anos atrás, teve esse novo acordo ortográfico que mudou algumas coisas, então uma nova edição seria necessária para modificar algumas questões, ou então o próprio autor quer mudar alguma coisa na edição anterior. Então, a necessidade de ressignificar o texto de uma nova edição, né? Há essa necessidade. Então a gente não pode pensar o texto como algo absoluto, né?